querida e querida aluna, tudo bem? Bom, hoje nós estamos com a nossa aula de História. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que aconteceu bem antigamente, né? Que foi quando o homem deixou de ser nômade, ou seja, ele viajava à procura de alimento, né? À procura de estadia, e passou a ser sedentário. Esse sedentário aqui não é aquele sedentário, é porque não pratica exercício físico. Não. Esse sedentário quer dizer que o homem passou a se fixar em um único local. Vamos lá? Hoje vamos conversar sobre um fato histórico muito importante, sobre nômades e sedentários. Sobre como o ser humano parou de se deslocar de um lugar para o outro, passando a viver em um único lugar. Os nômades. A necessidade de buscar alimento direcionou grande parte das atividades realizadas pelos primeiros seres humanos. Eles eram nômades, porque se deslocavam de diversas regiões onde pudessem coletar frutos, caçar e pescar. Esses seres humanos também fabricaram instrumentos capazes de auxiliar na obtenção e no processamento de alimentos, como lanças e facas. Então, os nômades, gente, eles começaram a produzir, eles viajavam de um local ao outro, né, em busca de alimento, em busca de animais para caçar, em busca de frutas, legumes, verduras daquela região. Quando eles percebiam que estava entrando em escassez, eles iam para outro local. Por que acontecia isso? Porque eles ainda não sabiam como cultivar, como criar animais e cultivar verduras, legumes, cultivar os alimentos em si, né? Então, eles precisavam se deslocar de local, sair do local em que estavam para poder ir para outro local. Aqui, ó, a gente pode ver que os primeiros seres humanos viviam em cavernas e em tendas, que podiam montar e desmontar de acordo com a sua estadia naquele local. Eles não se fixavam em um único lugar. Então aqui a gente pode ver isso, né? E eles caçavam e colhiam frutas, legumes e verduras daquela região em que estavam acampados. Então aqui eles tinham os animais para caçar. A partir do momento que eles viam que estava ficando precária a situação, eles saíam daquele local. E aí os seres humanos passaram a ser sedentários. Vamos ver o que é sedentário? Há 12 mil anos, aproximadamente, os seres humanos também desenvolveram instrumentos para serem utilizados na agricultura. A prática de cultivar alimentos foi desenvolvida provavelmente por mulheres, a partir da observação do crescimento de sementes do solo. Então, os estudiosos acreditam que essa prática de cultivar o alimento foi desenvolvida pelas mulheres, a partir do momento que elas observavam o crescimento desses alimentos por onde elas passavam. E aí elas começaram a perceber que se elas plantassem a semente, regassem, cuidassem daquilo ali, elas iam ter sempre no mesmo local. Nessa época, animais passaram a ser domesticados para auxiliar nas atividades de cultivo do solo e da colheita. Então, os animais, nesse período, eles começaram a observar que os animais seriam úteis nesse tipo de trabalho, né? Que eles não seriam só uma caça, que eles não seriam só alimento, mas esses animais ajudariam eles na produção desses alimentos. O desenvolvimento da agricultura permitiu que os seres humanos se fixassem em determinadas regiões, pois não precisavam mais se deslocar constantemente em busca de alimentos, deixando de ser nômades e aos poucos se tornando sedentários. Então, com o cultivo desses alimentos, né, com a criação de animais, eles puderam se fixar em um único local. E aí começaram a surgir as primeiras comunidades, as primeiras sociedades. E também começou a surgir a contagem, a escrita e assim por diante. Aqui, ó, os seres humanos começaram a permanecer em um único lugar. Passaram a praticar a agricultura e a criação de animais. Ao longo desse período, iniciou-se os primeiros registros escritos e as primeiras formas de contagem. Então, aqui a gente já pode ver nessa imagem, isso aqui não é uma foto, né, gente? É uma pintura de como acreditava-se que era. Aqui, essa pintura, ele já sabendo como plantar, como colher, como cultivar, vocês podem ver esse daqui, ó.
E aqui, ó, um exemplo já das primeiras contagens para eles terem controle do que eles estavam fazendo. A ocupação do espaço. A prática da agricultura permitiu também que os alimentos fossem armazenados por mais tempo após a colheita. Além disso, a criação de animais para consumo aumentou a diversidade de alimentos. Então, eles começaram a criar os animais para se alimentar deles também, ao invés de ficar caçando. A melhoria na alimentação ocasionou o crescimento da população. Se eles tinham como cultivar, eles não ficavam muito tempo sem comida. Logo, menos gente morria, dando origem aos primeiros agrupamentos sociais, primeiros agrupamentos humanos. Os grupos passaram a modificar o espaço onde se estabeleciam para utilizar e aproveitar melhor os recursos naturais disponíveis. Em regiões onde havia escassez de água, foram construídos canais de drenagem e de irrigação, como fizeram os povos da Mesopotâmia e os egípcios. Algumas comunidades da China antiga desenvolveram um sistema de terraços que lembram escadas para que a água, quando chovesse, a água fosse absorvida e ela descesse de forma lenta até o solo, tornando-o fértil e capaz de ser cultivado. Essa técnica teve origem em uma região próxima do Rio Amarelo por volta de 6.000 anos antes de Cristo. Ou seja, tem no mínimo 8.021 anos que essa técnica foi desenvolvida, onde também eram criados animais para consumo. Aqui, ó, nós temos dois exemplos. Os povos da Mesopotâmia praticavam irrigação a partir de canais abertos na beira dos rios, fazendo com que a água pudesse escoar e aí ficar perto da plantação e dos animais também. Isso, os egípcios também fizeram isso aqui, tá? Então, perto dos canais, dos rios, eles faziam pequenos canais onde a água podia escoar. E aqui, ó, sistema de cultivo de terraço, na China, ele continua sendo utilizado. As montanhas, eles fazem como se fossem escadas e essa água ela vai descendo de forma mais lenta para poder irrigar o solo. Ok? Pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem as atividades do livro da página 23, desculpa. A questão A, vocês vão ter que responder no caderno, tá falando para responder oralmente. Mas eu vou pedir para vocês responderem no caderno. E a questão B, eu vou lançar uma atividade no Teams valendo ponto para esse bimestre, tá? Então, todas as orientações sobre essa atividade que vale ponto, eu vou enviar pelo CLESEP e pelo Teams também, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Um beijo, até a próxima!